Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João, capítulo 13, versículo 36, continuação, que diz assim: Pedro é advertido de sua traição. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus responde-lhe: Para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Entretanto, me seguirá mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu daria a minha vida por ti. Jesus advertiu: Darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amém, né? Aqui vai falar sobre Jesus advertindo Pedro, sobre ele negar a Jesus. Quantas vezes nós também negamos? Nós negamos a Jesus pelo que nós queremos, né, as nossas vontades, os nossos desejos. Quando nós fazemos as nossas vontades e os nossos desejos, nós estamos negando a Jesus. Por quê? Porque deixamos de fazer a vontade dele para fazer a nossa. E Jesus estava falando sobre isso, né? O medo faz também a gente negar a Jesus. Como um Pedro ali negou a Jesus. Mas mais tarde, Jesus estava ali já advertindo para ele: para onde eu vou, vocês não poderás ir agora, mas mais tarde irá, né? Mas porque mais tarde Pedro estaria preparado. Pedro ali estava em preparação, assim como o vaso está sendo moldado. Muitas vezes nós não entendemos por que de tanto sofrimento, por que o que causa nos traz isso, né? Mas é o Senhor nos moldando. O Senhor, muitas vezes, ele nos molda a partir das dificuldades que nós estamos enfrentando, a partir das diversidades. E não foi diferente com Pedro. O Senhor começou a ensinar para Pedro ali que ele seria moldado primeiro. E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, eu irei com o Senhor para qualquer lugar, eu nunca te negarei, né? Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Então não é só uma vez. Quantas vezes nós nos achamos fortes e Jesus nos mostra a nossa fragilidade, que somos frágeis quando nós estamos fazendo a nossa vontade. Mas quando nós estamos fazendo a vontade dele, a força não vem de nós, vem dele. Ele nos dá força, ele nos dá esperança, ele nos capacita a passar por tudo que estamos enfrentando. Então a nossa força vem dele, vem de Jesus. E aqui Jesus fala para Pedro, né, que ele irá também negar. Ele irá negar a Jesus. E Pedro ali não entende, né, como que ele iria negar a Jesus. Mas mais tarde a gente vai ver como que Pedro negou a Jesus, né? Que muitos ali, quando prenderam a Jesus e saiu, Pedro teve medo, Pedro temeu pela sua vida. E Pedro nega Jesus, porque ele estava com a sua confiança nele próprio. Ele ainda não tinha confiança plena em Jesus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Pedro ali não estava preparado, o vaso não estava completamente moldado, não tinha passado ainda pela fornalha. E ali, quando mais adiante nós vamos ver que Pedro, quando ele começa a negar Jesus, a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, ele se lembra do que Jesus falou. E ele vê a Jesus para confirmar que também ele negaria Jesus. E ele entra em extrema tristeza, uma tristeza que vai até a sua alma, porque jamais ele pensou que iria negar a Jesus. Mas nós temos que entender que a nossa força não vem de nós, vem dele. E quando nós depositamos a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança nele, nada nos abala. Pode vir o vento, pode vir a chuva, mas o barco está firme, como Jesus mostrou para Pedro. Pedro, né, uma vez saiu do barco, e o mesmo Pedro que uma vez saiu do barco para ir até Jesus, ele se afundou. E ali mostra a nossa fragilidade. A minha e a sua fragilidade, que muitas vezes nós estamos da mesma maneira. Mas nós temos que ouvir o que Jesus está nos dizendo. Porque no momento que Pedro se afunda, Jesus fala: olhe para mim. Não tire os olhos de mim. E da mesma maneira, hoje o Senhor fala comigo e com você para olhar para Ele.
que a nossa força não vem de nós, vem dele. E assim como Pedro aprendeu, eu e você também vamos aprender a confiar e depositar nossa fé no Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo final de semana, né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado e domingo. Abençoado por Deus e um início de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém?